Nos destaques do Panorama de hoje, eu te conto que mesmo depois de derrota, Bolsonaro descumpre promessa e volta a falar em voto impresso. Câmara caça o mandato da deputada Flor de Lis. E a capital paulista começa nesse fim de semana a balada da vacina. Me avisa se é hoje ou se é amanhã, e eu vou tomar no que for num bumbum tantã. Bum 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 tantã. Butantã, 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 butantã. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021. Abra essa edição para te contar os desdobramentos da derrota do presidente Jair Bolsonaro, que aconteceu ontem na Câmara, em relação ao voto impresso. Tinha toda uma expectativa no ar para saber como é que ele iria receber esse resultado. E adivinha, ele não cumpriu o que prometeu para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro não reconheceu a derrota depois da Câmara dos Deputados derrubar a PEC do voto impresso. E como a Natália Furtado te contou hoje na primeira edição do Panorama, o resultado não foi acachapante. E Bolsonaro usou exatamente isso para dizer que a votação foi dividida, o que para ele mostra que metade dos parlamentares não confia na lisura das urnas eletrônicas, o que é mentira. O argumento do presidente é que parte dos que votaram contra o voto impresso teve medo de retaliações do judiciário. E lembra que eu contei aqui para você no começo da semana que em entrevista ao Jornal da CBN, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que ouviu do próprio presidente Jair Bolsonaro que ele aceitaria o resultado do plenário? Pois é, não foi isso que aconteceu. Hoje o presidente da República disse que não vai se furtar do direito de opinar. E ele voltou a atacar o sistema eletrônico de votação, o TSE e o presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso. E disse também que vai buscar maneiras de aperfeiçoar o processo. Agora, a partir desse princípio, hoje em dia sinalizamos uma eleição, não é que está dividida, uma eleição onde não vai se confiar no resultado das apurações. Agora, o que pode ter ocorrido, não tenho provas que eu vou falar aqui. Não tenho prova, deixe bem claro, mas eu não furto do meu direito de opinar, da minha liberdade de expressão e de buscar maneiras de aperfeiçoar o processo. O que eu quero é que cada um de vocês aqui vote e o voto seja contado. Bolsonaro disse estar feliz com o parlamento que, segundo ele, deu um grande recado ao Brasil. E o recado foi o seguinte: a PEC do voto impresso recebeu 229 votos favoráveis, incluindo muitos parlamentares do Centrão. Mas o número não foi suficiente. Para passar essa proposta, precisaria de 308 votos favoráveis. Outros 218 deputados votaram contra o voto impresso e 65 deles se abstiveram ou se ausentaram. E aqueles que não votaram acabaram até contribuindo para a derrubada da proposta, já que dificultaram a chegada na marca dos 308 votos. E algo que chamou bastante atenção em relação a essa votação foi que uma grande quantidade de deputados não obedeceram à orientação dos seus partidos. Para você ter noção, 113 dos 448 parlamentares desobedeceram à ordem. Isso representa 25% do total dos parlamentares. E os partidos com os maiores percentuais de votos contrários à orientação foram PSD, PV, PSDB, DEM e MDB. Bom, eu contei aí pra você como é que foi a reação do presidente Jair Bolsonaro. Já o tom do vice-presidente Hamilton Mourão foi totalmente diferente. Mourão também defende o voto impresso, mas ele já avaliava que seria difícil garantir 308 votos na Câmara. E hoje ele disse que o assunto está encerrado. Apesar da gente ter tido a maioria de votos, né, mas não foi o número necessário para uma mudança. Eu acho que o assunto foi colocado,
própria Justiça Eleitoral, eu acho que ela vai se esforçar para, dentro do processo que existe, dar mais publicidade e transparência. Eu acho que no final das contas, né, saímos bem disso aí. Para mim está encerrado, né? O Congresso decidiu, está decidido. Parlamentares contrários ao voto impresso comemoraram a decisão do plenário e defenderam que assuntos mais importantes sejam discutidos agora pela Casa. Um exemplo disso foi a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL. Ela falou para a nossa reportagem que a narrativa do presidente deve continuar, mas que é preciso seguir em frente. É evidente que ele vai seguir com a sua narrativa golpista, porque está no DNA do Bolsonaro essa tentativa permanente de atacar as liberdades democráticas, dificultar a auto-organização do povo e, nesse caso, de jogar a sombra sobre o processo eleitoral, antevendo sua própria derrota. Agora, a luta política, inclusive, para que a gente debata os temas sérios, vacina, emprego, políticas de geração de emprego, enfim, é derrotar o governo, né? Derrotar o governo agora. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que esse assunto está encerrado. Considero que esse pronunciamento da Câmara em relação a esse tema torna definitiva e resolvida esta questão, não cabendo ao Senado qualquer tipo de deliberação ou de tramitação de uma matéria com o mesmo objeto em função da decisão da Câmara dos Deputados. Eu quero reiterar a minha confiança na Justiça Eleitoral brasileira, que possa se desincumbir dos caminhos das eleições de 2022 com o máximo de lisura, sem qualquer tipo de fato que possa ser apontado em relação à fraude ou qualquer coisa que o valha. Então, renovo essa confiança no Tribunal Superior Eleitoral, na Justiça Eleitoral brasileira e que tenhamos a normalidade do processo eleitoral no ano de 2022. Uma informação complementar sobre esse assunto é que, segundo o colunista do Globo e comentarista da CBN, Lauro Jardim, o governo vai adotar uma nova estratégia sobre esse assunto. Segundo um assessor muito próximo do presidente, Bolsonaro teria topado baixar as armas e deixar que os ministros do governo tentem negociar um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral para conseguir um reforço na integridade das urnas eletrônicas. E que acordo seria esse? Por enquanto, não há um desenho ainda do que o governo quer, apenas uma decisão de se tentar essa negociação. E hoje teve também mais um depoimento na CPI da Covid. E quem falou aos senadores foi o representante da Vitamedic, Jailton Batista. E onde é que ele se encaixa nesse quebra-cabeça da CPI? Ele faz parte de uma farmacêutica que expandiu de forma irregular a fábrica de medicamentos em Goiás em meio ao aumento da venda do remédio Ivermectina. Os senadores tentaram relacionar a ampliação dessas instalações com um lucro explosivo da empresa, porque, segundo documentos enviados à CPI, o faturamento da companhia disparou 2.900% no ano passado, na comparação com 2019. E esse crescimento foi puxado principalmente pelas vendas de ivermectina. E apesar de não ter eficácia contra a Covid, esse medicamento foi recomendado pelo governo federal. E a suspeita é de que o lucro da Vitamedic seja resultado da defesa do tratamento precoce que é feita pelo presidente Jair Bolsonaro. E uma outra peça desse quebra-cabeça é que nesse ano a farmacêutica chegou a pagar também, em nome da Associação Médicos pela Vida, anúncios defendendo o uso desse medicamento nos principais jornais do país. A Associação Médicos pela Vida é um grupo de médicos que incentivaram o uso de medicamentos sem eficácia para a Covid-19. E essa entidade, ela já foi recebida em eventos no Palácio do Planalto que promoviam justamente isso, os remédios sem eficácia. E hoje na CPI, o representante da Vitamedic, Jailton Batista, confirmou o patrocínio da farmacêutica Associação Médicos pela Vida. De acordo com o Jailton, a própria associação pediu o patrocínio e a Vitamedic concedeu. E que a Vitamedic gastou R$717 mil para divulgar o kit Covid nos jornais.
Ele disse também que patrocínios como esse não tinham sido feitos antes e que a empresa que ele trabalha nunca conduziu estudos para avaliar a eficácia da ivermectina para o combate de coronavírus. A Vitamedic patrocinou, custeou propaganda sobre o suposto tratamento precoce contra a Covid? A Vitamedic foi solicitada a dar apoio esporte à chamada Associação Médicos pela Vida, no patrocínio de um documento técnico médico e ela o fez. Olha aí, senador Fernando, a resposta. A Vitamedic, ela patrocinou propaganda dos Médicos pela Vida. Quem requereu o patrocínio? A associação. A Associação Médicos pela Vida. Pediu ao patrocínio a Vitamedic. E a Vitamedic o fez. Os senadores da CPI acreditam que a Vitamedic se utilizou de grupos ligados ao presidente Jair Bolsonaro, como a Associação Médicos pela Vida, para lucrar com a venda de ivermectina. Mas na CPI, Jailton Batista disse que desconhece encontros de representantes da Vitamedic com membros do governo federal. Bom, em resumo, isso que foi dito no depoimento de hoje. Mas os senadores trabalharam bastante. Hoje eles aprovaram a realização de uma acariação entre o deputado federal Luiz Miranda e o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. Isso vai acontecer porque, segundo os senadores, há contradições envolvendo as diferentes versões que foram apresentadas sobre o processo de importação da vacina indiana Covaxin. Ainda falando dessa mesma frente de investigação da CPI, o sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiliano, entrou com um novo pedido de habeas corpus no STF para não comparecer à CPI da Covid. O depoimento dele está marcado para o dia 19 de agosto. E isso foi criticado pelo vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues. O senhor Maximiano tem insistido em burlar essa comissão parlamentar de inquérito. Aliás, a tolerância dessa CPI com o senhor Maximiano já está esgotada. A nossa tolerância com ele está esgotada. Ele foi convocado em junho, não compareceu em junho, viajou para a Índia para, eventualmente, apagar provas, reunir com os outros investigados com a Bharat Biotech, disse que viria depois depor, não veio. Pela terceira vez, ele tenta agora também burlar essa CPI. Sobre esse caso, até agora, o contrato da Precisa com a Bharat Biotech ainda não foi entregue à CPI. Os senadores, inclusive, já entraram em contato com a Embaixada da Índia pedindo a colaboração. E segundo o senador Randolfo Rodrigues, a CPI já questiona se esse contrato entre as empresas de fato existiu. Ainda na política, a Câmara dos Deputados aprovou a perda do mandato da deputada federal Flor de Lis por quebra de decoro parlamentar. Essa decisão foi tomada por 437 votos a favor e apenas 7 contra a cassação. Isso aconteceu porque ela é ré na justiça pela acusação de ser a mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo. Só que o processo criminal ainda não foi julgado, mas mesmo assim os deputados consideraram que a atuação de Flor de Lis ao longo desse caso feriu o Código de Ética da Câmara. Vacina sim. Para você que é do Rio de Janeiro, eu tenho uma notícia para você. A vacinação por idade na cidade do Rio segue suspensa, pelo menos até amanhã. O prefeito Eduardo Paes deu esse aviso pelas redes sociais e disse que não vai usar o estoque da segunda dose para aplicar a primeira. Esse calendário já foi suspenso na cidade do Rio hoje porque as vacinas não chegaram a tempo e também não há um número suficiente. E o cronograma previa vacinar cariocas de 24 anos hoje e os de 23 anos amanhã. E um lote de cerca de 100 mil doses chegou ao aeroporto do Galeão no início da madrugada de hoje e desse total, 38 mil pertencem à capital.
mas o número não é suficiente para vacinar os jovens de 24 anos, já que a prefeitura estima que haja 68 mil cariocas dessa idade que precisam ser vacinados. Comentei agora há pouco que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, usou as redes sociais para explicar que a vacinação continua suspensa, né? E ele também aproveitou para pedir doses da Coronavac para o governador de São Paulo, João Dória. Na rede social ele disse: João Dória, não tem como mandar doses direto da Coronavac para cá, não? Sem intermediários, como você está fazendo com a Prefeitura de São Paulo? Ele perguntou isso marcando o governador. Aí o Dória foi lá e disse: mesmo com doses extras, faltam vacinas no estado, porque o Ministério da Saúde não entregou doses prometidas. Que é aquela velha história que eu tô contando aqui para você durante a semana, né? O Ministério da Saúde diz que o estado de São Paulo pegou doses a mais e o governo de São Paulo diz que não, que na verdade quem é que tá devendo doses é o Ministério da Saúde. Então essa treta aí ainda continua. Enquanto isso, na capital paulista... Me avisa se é hoje ou se é amanhã, e eu vou tomar no que for num bumbum tantã. Bum 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 tantã. Butantã, 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 butantã. Essa música aí é para entrar no clima, porque a cidade de São Paulo vai vacinar contra a Covid-19 com a primeira dose toda a população adulta até domingo. A Prefeitura da capital paulista anunciou a virada da vacina no fim de semana, com parte da rede funcionando durante a madrugada. Então, para atingir a meta de vacinar todos os adultos com pelo menos uma dose contra a Covid até domingo, a capital paulista vai realizar a virada da vacina. Mas eu já tô chamando de rave da vacina. Sobre isso, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou o novo calendário do fim de semana para pessoas entre 21 e 18 anos. A expectativa é vacinar 600 mil jovens. Comunicar aqui essa virada da vacina em Sampa, que fará a vacinação das pessoas de 18 a 21 anos, de sábado a domingo, 34 horas ininterruptos. No sábado, a vacinação vai ser aberta para quem tem 21 e 20 anos. E à noite, parte da rede vai funcionar madrugada adentro para atender a faixa etária dos 21 aos 18 anos. E no domingo, vai ser a vez das pessoas com 19 e 18 anos. O secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, ele detalhou para a nossa reportagem como é que vai ser o funcionamento dos postos. Então anota aí se você é de São Paulo, hein? No sábado nós vamos funcionar desde as 7 da manhã, todas as nossas unidades básicas de saúde, a partir das 8 horas, como colocou o prefeito, todos os megapostos e megadrives, que vão de funcionamento até às 19 horas. Às 19 horas, 13 mega drives na cidade funcionarão até às 7 da manhã do domingo, para poder receber as pessoas das faixas etárias de 18, 19, 20 e 21 anos. No domingo, às 7 da manhã, a gente novamente abre as UBSs, todas elas, e todo o sistema funciona, farmácias, os megadrives, os megaspostos, até às 17 horas. As AMAs integradas têm um funcionamento até às 19. Até por causa de toda essa força-tarefa, excepcionalmente nesse fim de semana, não vai ter aplicação da segunda dose. Hoje a Anvisa autorizou o uso emergencial do remédio Regdanvimab no tratamento da Covid-19. Esse medicamento é produzido pela empresa sul-coreana Celltrion Healthcare e é o quarto que foi aprovado pela Anvisa com essa finalidade. Eu vou te explicar como é que esse medicamento funciona. Esse produto usa anticorpos monoclonais que atacam a proteína spike do SARS-CoV-2, prevenindo a entrada do vírus nas células. E segundo a Anvisa, o fármaco se mostrou eficaz com o poder de neutralizar as variantes beta, gama e delta da Covid. E os estudos apresentados indicaram uma redução de 72% no risco de progressão da doença. Mas atenção, esse medicamento é de uso restrito a hospitais, então não adianta ir na farmácia comprar.
porque ele não pode ser comercializado em farmácias e drogarias e só é recomendado para casos leves a moderados em pacientes adultos que não dependam de oxigênio e também que apresentam alto risco para a progressão da Covid. Ele não é indicado em casos graves, porque pode estar associado a uma piora em desfechos clínicos. Também não há indicações para grávidas, mulheres que estão amamentando, pacientes de doenças hepáticas ou renais, porque esses grupos não foram alvo dos estudos. Além disso, esse medicamento é aplicado na veia. Então, realmente é de difícil acesso, nem adianta procurar. Além do Brasil, esse medicamento foi aprovado de forma emergencial pela Coreia do Sul, União Europeia, Indonésia e Canadá. Na economia, o governo federal editou uma medida provisória que possibilita a venda direta de etanol aos postos de combustível. A promessa do Ministério de Minas e Energia é aumentar a concorrência e baixar o preço que é cobrado ao consumidor final. E segundo esse texto que foi enviado ao Congresso Nacional, a diferença é que o etanol não vai precisar passar pelas distribuidoras como acontece hoje. Ou seja, o produtor ou importador pode repassar o produto diretamente ao posto de combustível, pulando aí uma das etapas do processo atual. Sobre esse assunto, o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Ferreira, disse que a medida provisória promove uma abertura de mercado beneficiando os consumidores. A medida provisória promove uma abertura do mercado, o aumento da concorrência, com potencial redução do preço dos combustíveis no nosso país e trazendo importantes e grandes benefícios para o consumidor brasileiro. Na cerimônia de assinatura dessa MP, o presidente Jair Bolsonaro disse que esse projeto não vai garantir uma redução de preços. E ele voltou a cobrar a redução do imposto estadual que é cobrado sobre os combustíveis. Não basta isso daqui. Isso aí não é uma garantia, com todo respeito, que vai baixar o preço nominal para cada tipo de combustível. Então entramos com um projeto de lei complementar e ele, obviamente, teve problemas no parlamento. Aí entra o lobby dos governadores, para que cada estado, então, e não mais o Brasil, fixe o valor nominal do seu ICMS. Essa MP também flexibiliza a chamada tutela regulatória da fidelidade à bandeira. Calma que eu vou explicar aqui para você o que é isso. Atualmente, um posto que exibe a marca de um distribuidor só pode vender desse fornecedor. E agora, essa medida provisória permite que os postos revendam combustível de quantas marcas desejar, desde que informem ao consumidor. Só que essa medida foi criticada pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. A entidade afirma que a regra atual assegura ao consumidor a garantia e a qualidade do combustível vendido. O Instituto diz ainda que a proposta não vai gerar redução de preço nem benefício de informação, apenas um aumento de custos regulatórios e fiscais. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em baixa de 0,12% aos 122.056 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,48%, cotado a R$ 5,221. Já o euro fechou o dia com uma valorização de 0,61%, cotado a R$ 6,205. No cenário internacional, a Casa Branca anunciou que o presidente Joe Biden vai realizar em 9 e 10 de dezembro uma cúpula pela democracia, reunindo líderes de governos e a sociedade civil. O objetivo, segundo o governo americano, é para impulsionar compromissos e iniciativas em 3 temas centrais, como a defesa contra o autoritarismo, a luta contra a corrupção e a promoção dos direitos humanos. A lista de convidados ainda não foi divulgada e, segundo uma fonte ouvida pelo jornal The Washington Post, vai depender de quais nações parecerem receptivas a essa ideia. Mas o plano é receber líderes de democracias consolidadas e também emergentes.
A cúpula não tem como objetivo definir quem é ou não uma democracia, mas sim debater o assunto e reforçar o respeito ao Estado de Direito. Essa também é uma tentativa de Joe Biden reposicionar os Estados Unidos no cenário internacional depois da invasão do Capitólio e também as ameaças à democracia americana. Para encerrar aqui o nosso giro, eu tenho uma notícia daquela série Coisas Inúteis, mas que todo mundo precisa saber. Seguinte, sabia que uma fatia de bolo do casamento da princesa Diana com o príncipe Charles, que aconteceu em 1981, foi arrematada por cerca de R$13 mil depois de ficar por 40 anos guardada? Pois é, isso aconteceu. Um comprador anônimo do Reino Unido desembolsou 1.850 libras por essa recordação. E a fatia é uma das 23 oficiais que receberam um selo real feito em açúcar. O bolo foi um presente para Moira Smith, que era uma das empregadas da mãe da Rainha Elizabeth II na época do casamento, que manteve protegido esse bolo dentro de uma lata por quase 4 décadas. E apesar de estar em um plástico filme, a empresa que vendeu esse bolo disse que não pode ser uma boa ideia tentar provar um pedacinho desse doce. Melhor não, né? E segundo ainda a casa de leilões que fez essa venda, existe um pequeno grupo de colecionadores dedicado a preservar pedaços de bolos dos casamentos reais. Então, parece que isso é um pouco comum. Eu quero saber de você. Você compraria esse bolo? Olha, sendo bem sincera aqui na minha humilde opinião, eu não compraria porque o casamento não deu certo. Vai que esse bolo dá azar, né? Me avisa se é hoje ou se é amanhã, e eu vou tomar no que for num bumbum tantão. Ao som de Chegou a Vacina, eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN, mas amanhã eu volto. O roteiro de hoje foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o tradicional e-mail, juliana.prado@cbn.com.br. E quem me escreveu foi o ouvinte Danilo Souza, que acompanha sempre o Panorama desde os tempos em que o meu amigo Fred Goulart fazia parceria com a Bianca Santos. Ele disse que espera que eu continue aqui na segunda edição, porque ele já está acostumado com a minha companhia diária. Danilo, eu fico muito feliz com isso e já adianto que eu estou aqui todos os dias, menos nas minhas férias, né? Muito obrigada por ouvir o Panorama e por me fazer companhia todos os dias, viu? Um grande abraço. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Natália Furtado. Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.